Esses líderes carismáticos, esses guias espirituais, são indivíduos que afirmam possuir insights, um certo grau de mediunidade acima da média ou de paranormalidade. Eles também tentam se fazer reconhecer por uma elevada sabedoria, na suposta sabedoria, ou habilidades únicas no domínio da espiritualidade ou do desenvolvimento pessoal. Então, eles podem, por exemplo, liderar grupos religiosos ou espiritualistas, eles podem oferecer orientação ou serviços de cura. Foi o caso do nosso querido, entre aspas, João de Deus, né? Que não se dizia espírita, mas quando a casa caiu para o lado dele, muita gente atrelou ao espiritismo, né? Infelizmente, porque a maioria das pessoas acha, né, que envolveu mediunidade é espiritismo, e nós muito bem sabemos que isso não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Não necessariamente a mediunidade vai ser conduzida ou tem a ver com algum trabalho, né, espírita. Então, pode ser também, às vezes, apenas autores de livros ou outros materiais, né, sobre temas espirituais. E o que a gente vê, às vezes, até em pessoas que se apresentam como benignas ou bem-intencionadas, né? A gente pode perceber que eles acabam, ou, enfim, aliás, eles começam bem, podem começar bem, alguns deles, tá? Alguns deles, não todos, mas eles acabam verificando e percebendo que a idolatria das pessoas é tão grande que eles acabam usando esse fato, né, desse endeusamento todo, para começar a influenciar as pessoas, a manipular as pessoas, inclusive a explorar esses seus seguidores, né? Então, confundindo então a linha que separa a pura orientação espiritual genuína, né, e o controle, né, semelhante ao de uma seita. Tá? Porque às vezes não se constitui uma seita, mas eles se utilizam de um controle muito próximo ao de um controle de uma seita oficialmente constituída. Tá? Então, o que a gente vê é que esse endeusamento que se faz à figura do médium, por exemplo, já nós trazemos um pouco aqui para o nosso movimento espírita, né, acaba fazendo com que essas pessoas se coloquem de joelhos perante a figura do médium, aceitando tudo que ele diz, aceitando tudo que ele escreve, ou ele diz ser intermediário, né, porque o médium nada mais é que um intermediário, e as pessoas acreditam, então, passam a misturar as coisas. O médium de intermediário, ele passa a ser uma autoridade, ele passa a ser uma pessoa que, enfim, é inquestionável. Uma pessoa detentora da verdade universal e que não pode errar, não pode ter nenhum defeito, não pode ter nenhuma fraqueza, não pode ter nenhuma paixão. E a gente está vendo isso há anos e anos no movimento espírita, né? Médiuns sendo incensados à figura praticamente de semideuses, como se fossem infalíveis. Não quer dizer que não tenham lá suas virtudes, não tenham lá seus méritos, isso não, nós não estamos questionando. A questão, né, é como as pessoas veem a figura do médium, como elas se comportam perante a eles. E isso, como nós iremos ver aqui, confronta com o próprio espiritismo, né? E que em momento nenhum, muito pelo contrário, o espiritismo se constitui num verdadeiro antídoto para esse tipo de postura, né? Quando a gente estuda Allan Kardec, o seu trabalho, a gente vê que a figura do médium é a figura secundária. Ele, por vezes, recebe as mensagens, nem sequer
diz o nome completo do médium, às vezes coloca lá G, A, enfim, uma abreviação qualquer, né? Enquanto que aqui, né, o indivíduo é médium, ok, ele passa a ser, às vezes, um divulgador, e como divulgador, ele, por ser médium, acaba tendo perante os outros uma autoridade maior, enquanto que, né, isso, a mediunidade nós sabemos, ela não faz com que o indivíduo seja mais sábio que o outro, ou um entendimento maior do que as pessoas. É uma faculdade de origem orgânica, né, que não faz necessariamente alguém correto ou que tenha conhecimento das coisas apenas em função de sua mediunidade. Se ele quiser ter conhecimento, ele vai estudar, ele vai se aperfeiçoar, ele vai, né? Mas a mediunidade não lhe confere isso por si só. E as pessoas confundem muitíssimo essas coisas, às vezes até sem se aperceberem, né? E aí nós também temos os chamados grupos de autocontrole. Os grupos de autocontrole são as organizações ou estruturas sociais que exercem um grau significativo de controle sobre os pensamentos, sentimentos e comportamentos de seus membros. Esse controle pode ser alcançado através de vários meios, como, por exemplo, regras e regulamentos rigorosos, controle da informação, pressão social e manipulação psicológica. Então, esses grupos de controle são, na verdade, os próprios adeptos do líder seitista ou do núcleo seitista, né, ajudando a organizar, digamos assim, como que a seita funciona. Tá? Então, as próprias seitas e certos grupos, chamados grupos espirituais, né, para poder chamar assim, muitas vezes caem na categoria de grupos de autocontrole. Né? E aí nós vamos começar aqui uma outra série de reflexões acerca da psicologia das pessoas que ingressam nesses movimentos seitistas. Tá? Porque é uma pergunta que a gente faz, poxa, mas por que certas pessoas parecem mais vulneráveis a essa abordagem? Por que elas se devotam quase que fanaticamente a certas pessoas? Por que elas se agarram a elas com tanta força? Algo beirando o fanatismo, ou mesmo adotando uma postura fanatizada, ao ponto, né, do líder seitista, do líder carismático, falar coisas absurdas, defenderem coisas absurdas, e elas mesmo assim não acordarem. Tá? E aí, depois de muitos livros, né, que nós lemos, infelizmente, boa parte não se encontra em português, né? Quer dizer, nós vamos falar desses livros um pouquinho mais ao final. E lá nesses livros diz, né, que é importante a gente compreender, né, por que esses indivíduos ingressam em seitas, por que elas seguem esses líderes espirituais, né? E isso realmente requer um exame, né? Requer que a gente examine a interação de certos fatores psicológicos e situacionais que contribuem para essa maior suscetibilidade. Tá? Então, a gente pode começar da seguinte maneira. Esses fatores de vulnerabilidade podem incluir, por exemplo, número 1, transições de vida. Às vezes as pessoas passam, né, por mudanças grandes na vida, mudanças significativas, que às vezes inclui, por exemplo, a perda de um ente querido, né, uma separação, uma mudança de carreira, e elas aí, aquilo tem para elas um choque tão grande que isso pode torná-las mais vulneráveis ao fascínio de seitas ou desses guias espirituais, esses líderes carismáticos,
Por quê? Porque eles prometem apoio, eles prometem pertencimento, eles prometem significado. Nós, não sei, né, vocês, alguns de vocês nos acompanham lá no canal, e nós temos nos juntado aos esforços de alguns estudiosos e pesquisadores espíritas que vêm atuando na área de descobrir falsos médiums de cartas consoladoras. Quer dizer, tivemos um caso, inclusive, que foi até para o Fantástico, né? De um indivíduo que, embora tenha nascido no Nordeste, mas radicado aqui no Rio de Janeiro, e que se foi percebendo que ele falsificava essas cartas, né? Ele pegava as informações das pessoas na internet e dizia que eram os espíritos que tinham escrito a carta, né? Através dele. E o que se percebeu é que ele, na verdade, tinha outros objetivos com isso, né? Ele queria se promover de modo a. Sim, havia um interesse financeiro ali, tanto é que no lugar ele começou a vender um montão de coisa, livros, tinha lanchonete, tinha uma série de coisas, mas passado um tempo, quando ele viu que tinha um certo número de adeptos já, ele ensaiou se candidatar a cargo político, né, aqui no Rio de Janeiro. Então a gente vê, né, que aí tinha um objetivo muito claro, né, por parte dele em relação a isso. E a gente percebeu que mesmo sendo demonstrado por A mais B, né, que aquelas informações, inclusive algumas informações que ele tirou da internet, eram erradas, né? Assim, ele interpretava aquilo errado, ele via na internet, ele interpretava aquilo errado e algumas pessoas começaram a se aperceber. Mas mesmo assim, até hoje, ele tem o seu séquito de seguidores, né? Então, só um exemplo aí na área das pessoas aí que exploram o fato da perda, né, de entes queridos, né? E algumas pessoas, no desespero, né, na ânsia de receber mensagens de seus entes queridos, se colocam realmente, né, numa situação de completa vulnerabilidade perante a pessoas mal intencionadas, né, pessoas que querem explorar aquilo de alguma maneira. Outra questão que a gente deve levar em consideração são as necessidades psicológicas não satisfeitas. O que é isso? Indivíduos com necessidades psicológicas não satisfeitas de aceitação, de autoestima ou sentido de propósito. Essas pessoas são mais suscetíveis a serem atraídas a essas seitas, a esses cultos que proporcionam aí para elas um sentimento de pertencimento e validação. Vamos ver um pouquinho a questão do pertencimento, né? Pessoas que não têm um bom convívio social, pessoas muito tímidas, que se sentem incompreendidas, que se sentem isoladas dos grupos, geralmente pessoas que na juventude foram vítimas de bullying, por um motivo qualquer, né? Por sua aparência física ou pelo seu jeito de ser, que talvez não seja muito convencional, né? E aí as seitas não querem saber disso, elas querem mais e mais adeptos, então elas abraçam, né? Os seus adeptos, e o líder, ele abraça, ele acolhe. E claro, faz de uma maneira que as pessoas, né, não se apercebem que aquilo é tudo um jogo, é tudo uma falsidade, é tudo uma tática, né? Então tem essa questão aí, tá? E a validação seria o quê? E aí a gente já também, de alguma forma, se aproxima um pouco do movimento espírita ou de pessoas que se utilizam dos princípios do espiritismo. Por exemplo, da aceitação ou da validação, né? Quando alguns chegam para as pessoas e dizem assim: nossa, fulano, mas você é um espírito muito elevado.
eu estou vendo aqui na sua aura a sua grandeza, a sua evolução espiritual. Então aquilo já, né, enche a pessoa, preenche a pessoa de algo que nunca ninguém disse para ela. Geralmente são pessoas que se dizem mal compreendidas, né? São diferentes, elas se acham diferentes das outras. Então, aparece uma seita, aparece um indivíduo, né, que disse isso para ela. Outra tática muito utilizada: fulano, você foi uma figura muito importante em outra encarnação. Você foi a reencarnação de fulano, geralmente uma pessoa de algum destaque, né? Já perceberam isso? Faraó egípcio, uma figura perdida na Atlântida, na Lemúria, que eu já fiz um estudo aqui para vocês, né? Porque são terras mitológicas. Claro, porque colocando a pessoa numa terra mitológica, ela nunca vai ter como saber se, por exemplo, aquela pessoa que o líder carismático disse que ela foi, né, se realmente é real ou não. Né? Então, sempre essa coisa do mistério, né? Explora os temas, explora o mistério, o fantástico, o sensacional, né? Claro, sempre posicionando aquela pessoa como uma figura especial. Então, vejam que se ela está se utilizando, o líder carismático está se utilizando de um princípio que o Espiritismo abraça, que é a reencarnação, né? Pluralidade das existências, né? Para, então, né, explorar isso aí a seu favor. Então, ele está ali, né, misturando as coisas, mas subvertendo ao mesmo tempo. Outro também outro fator que levam a maior suscetibilidade, o isolamento social. Indivíduos socialmente isolados podem ser mais suscetíveis à influência de seitas ou esses guias, esses líderes carismáticos, pois podem oferecer um sentido de comunidade e ligação que falta nas suas vidas. Já mencionei rapidamente pessoas que se dizem muito sozinhas, muito solitárias, né? Encontram um grupo que começa a falar a mesma língua dela. Então isso é muito comum. E aí entra o papel da persuasão e da doutrinação, que eu também levemente já adentrei um pouco. Porque essas seitas e os seus líderes espirituais empregam com muita frequência técnicas persuasivas e processos de doutrinação que gradualmente vão influenciando e remodelando as crenças e comportamentos dos indivíduos. Uma que eu já adiantei para vocês, o chamado bombardeio de amor. Né? O bombardeio de amor é quando o líder, né, e a sua seita enchem os seus potenciais recrutas, que nós podemos chamar de vítimas, na realidade, né? Enchem de carinho, de atenção, de elogios. Como já adiantei para vocês, fulano, estou vendo aqui que você é uma figura muito especial. Você tem uma luz magnífica. Olha, você não pode sair daqui. A gente vê isso, inclusive, em religiões conhecidas aí, né? Movimentos religiosos. Olha, se você sair daqui, a sua vida vai dar para trás. Você não pode sair daqui, porque senão vai voltar tudo como era antes. E aí? Aí convenceu pelo medo. Pô, não posso sair daqui, eu tenho que ficar aqui, porque senão a coisa vai voltar, né, a ser tão ruim quanto era. Então são pessoas que já trazem um histórico de infelicidade com a vida que elas tinham antes. E se alimentam das promessas do líder carismático, do líder seitista. Então percebam que a gente chama aqui de seita, mas são táticas, técnicas que podem ser encontradas em praticamente todas as religiões conhecidas. Né? Que elas, muitas vezes,
atraem as pessoas pelo medo, se utilizando dessas táticas, dessas técnicas de persuasão. Elas vão doutrinando as pessoas. Tá? Então, elas criam, então, essa sensação de calor humano, né? Criam essa sensação nas pessoas de aceitação que, convenhamos, por vezes, é muito difícil de resistir. A gente não pode menosprezar esse tipo de abordagem. Os especialistas no assunto dizem que a grande maioria das pessoas caem nisso. Se elas estiverem inseridas, se elas tiverem algum ponto fraco, né? Principalmente do ponto de vista emocional. E isso alcança todo tipo de pessoa, das mais variadas classes sociais, culturais. Às vezes o indivíduo é até um ser muito, uma pessoa muito letrada, com faculdades. Isso aí é geral, não é só o pequenininho lá não, semi-analfabeto. Porque esse mercado é muito grande. Né? É um mercado muito grande em que o líder cientista vai atuar dentro de uma faixa que ele se sinta mais seguro. Se ele sabe falar a linguagem do rico, ele vai tentar atingir o rico. Se ele acha que a linguagem dele vai atrair mais a classe média, vai ser a classe média. E o pobre, né? Então vai depender muito ali de onde que esse líder cientista resolve atuar. Tá? Esse líder carismático aí. Outra coisa muito importante que a gente tem que avaliar é o controle da informação. Essas seitas podem, de alguma maneira, controlar o fluxo de informação, de certa forma, impedindo ou desestimulando os seus adeptos de acederem, né, de terem contato com fontes externas de informação, promovendo, assim, um sistema de crenças chamado de sistema de crenças insular. Quer dizer, a pessoa fica como numa ilha. Ela só pode atuar naquela ilha, ela só pode enxergar o que tem naquela ilha e não o que tem além. Então, por exemplo, sugestões do tipo: olha, vocês devem evitar de ver televisão, vocês devem evitar de ler os jornais, vocês não devem dar atenção ao que a ciência diz, porque a ciência é manipulada. Vocês vivem numa matrix. Isso tem por aí, pessoal. O que está aí fora não é real. Você é manipulado. Quer dizer, eles invertem a posição. Eles é que fazem toda a manipulação, mas eles conseguem convencer a pessoa que ela é manipulada fora da seita. Né? Então ela começa a ver tudo e todos que poderão abrir os olhos dela com desconfiança. É o que a gente vê, por exemplo, nas técnicas dos espíritos fascinadores. O que os espíritos fascinadores fazem num grupo mediúnico, por exemplo? Eles dizem: olha, vão vir pessoas que tentarão fazer você mudar de ideia em relação ao que nós estamos lhe dizendo, acerca do nosso trabalho, acerca das nossas falas. Mas olha, são todas pessoas do mal. Não deem ouvidos a ela. Então é a tática de isolar. Né? Então, fascinando essas pessoas de modo que elas realmente fecham, né, os ouvidos, tapam os ouvidos e a visão, os olhos, enfim, tudo, para quaisquer outras pessoas que possam lhe tentar abrir os olhos. Então, né, é algo que a gente vê muito aí sendo utilizado até pelos desencarnados, né, mal intencionados. Outra questão também, a chamada reforma do pensamento. Nessas seitas, ou núcleos seitistas, eles, claro, tem várias, né, várias técnicas, várias
coisas que eles exploram, mas a gente vê que frequentemente são técnicas de reforma do pensamento, por exemplo, rituais repetitivos, meditações guiadas ou cânticos. Por quê? Porque isso é para induzir a estados alterados de consciência, fazer com que o indivíduo, né, vá se moldando, né, moldando o seu dia a dia, moldando o seu comportamento através de atos repetitivos. E também o que a gente vê que tem crescido aí e tem começado a adentrar a cabeça dos espíritas é a utilização das chamadas beberagens ou a utilização daqueles chás é, tipo Santo Daime, ayahuasca, né? Na verdade, o Daime, na verdade, é a ayahuasca, né? Mas esses chás alucinógenos. Por que que é muito comum a gente ver, né, que tem se tornado mais comum a utilização desses chás? Porque eles levam a estados alterados de consciência. E nesses estados alterados de consciência, não nos resta dúvida que o indivíduo fica, inclusive, mais suscetível a certas influências espirituais nefastas, né? Ele, de certa forma, aquele chá certamente o leva a um estado de emancipação espiritual maior, e aí aqueles espíritos, né, dali se aproximam e tentam fazer, inclusive, que a pessoa cada vez mais, né, vá se afundando, né, naquelas ideias que ela começa a abraçar ali da seita. Né? A gente vê muito isso. Depois que fulano, né, bebeu o tal do chá, por sugestão do líder seitista, então ela fica ainda mais nas mãos, né, tende a ficar cada vez mais nas mãos daquele líder, né, daquela pessoa. Tá? Tem sido muito comum. E no norte do Brasil a gente sabe, né, que esse tipo de hábito de ingestão desses chás é realmente bem maior. Outro fator que leva a maior suscetibilidade, problemas de saúde mental. Né? Quer dizer, não quer dizer que problemas de saúde mental, por si só, façam com que os indivíduos se juntem a seitas. Porém, os especialistas dizem que certas condições podem aumentar essa vulnerabilidade ao envolvimento nessas seitas. Por exemplo, indivíduos com histórico de trauma, problemas de apego ou transtornos de personalidade podem ser mais suscetíveis à influência de seitas ou, né, guias espirituais, gurus, enfim, tem vários nomes, né, líderes carismáticos que oferecem cura para esses transtornos que a pessoa tem, apoio e também explora um sentimento de pertencimento, já que quem sofre de algum problema de saúde mental geralmente tem dificuldade de socialização, né? Não são bem aceitas nos grupos, enfim, aquele preconceito todos que nós sabemos. Né? Então, isso as torna mais vulneráveis porque elas vão cair naquela estratégia, né, do bombardeio de amor, né, do acolhimento, aquela coisa toda, né? E exploram esse sentimento de pertencimento, né? E isso, e também já foi constatado, né, pelos psiquiatras, que o envolvimento em seitas pode ser prejudicial, isso é muito óbvio, né, mas eles já testaram isso, à saúde mental. Por quê? Porque isso exacerba problemas pré-existentes, fazendo inclusive que surjam novos problemas. Então, pessoal, tem uma questão aí que a gente também tem percebido por parte desses líderes que às vezes tentam se utilizar do espiritismo. Nós sabemos bem da história e da narrativa da chamada
reforma íntima, entre aspas aí. Porque nós sabemos bem, né, que o espiritismo propugna pela transformação moral do indivíduo. E aí a mais nova tática deles é o seguinte: de passar a ideia de que a pessoa, pelo simples fato de estar ouvindo aquele líder carismático, aquele líder cientista, que não se apresenta, obviamente, como líder cientista, ele geralmente vai se apresentar como? Como um iluminado, como um indivíduo evoluído espiritualmente, e que vai falar, sim, de reforma íntima. Ele vai falar em amor, ele vai falar em caridade, ele vai repetir tudo isso. Ele vai repetir muitas vezes que fora da caridade não há salvação, que o amor é maravilhoso, que a gente. Só que isso, pessoal, e nós estudando o Espiritismo, sabemos que é uma tática empregada também pelos espíritos enganadores e mistificadores. As pessoas acham que um espírito que quer enganar vai se mostrar como ele é. Muito pelo contrário, a palavra mistificar é isso, é se fazer passar por. Então, esses indivíduos, assim como os encarnados, os falsos profetas da erraticidade, também se utilizam de uma mesma técnica, que é o discurso do amor, da caridade, vai falar de Jesus. E isso engana muita gente. E eles passam a dizer: não, olha, só pelo fato de você estar me ouvindo a minha pregação, ouvindo a minha palestra, ouvindo a minha live, você já está evoluindo. E essa palavra evolução é uma palavra-chave nisso tudo, eles utilizam para tudo. E o mais interessante é que eles apresentam a evolução espiritual como sendo um fast food, que você consome rapidinho e pronto, está satisfeita a sua fome. Né? Quer dizer, como se fosse assim alguma coisa muito fácil de ser obtida. Que saindo daqui, inclusive, eles prometem que o indivíduo não vai nem encarnar mais na Terra. Inclusive dando a entender que quem não participa, quem não aceita o que ele diz, na verdade vai ser sugado pelo planeta intruso, pelo astro chupão, pelo Nibiru, pelo Hercólobus, ou então vai ficar milhares de anos no umbral, nas trevas, no abismo. Então veja que também, mesmo se utilizando de algumas propostas ditas espíritas, que se popularizaram aí como espíritas, o indivíduo acaba, então, né, se convencendo essas pessoas. Né? E aí, obviamente, em meio a essas palavras muito bonitas, esses conselhos muito bem formulados, ele coloca lá os seus exotismos, os seus falsos conceitos, as suas mentiras, os seus desvios doutrinários. Quando então ele aí subverte, e não são poucos, tá, pessoal? Já tem vários por aí, subvertem, né, certos conceitos do espiritismo. Só que o que acontece? Por vezes eles não se colocam como espíritas, porque eles sabem que haverá dentro da doutrina espírita coisas que vão desmenti-los. Então eles apresentam o seguinte: olha, o que nós estamos apresentando aqui vai além do espiritismo. São as novidades, porque nós não podemos parar em Kardec. Kardec é do século XIX, está ultrapassado. Vocês vão ficar aí nos 5 livros? Eles mal sabem, né, que o Kardec tem 23 obras. São tão pouco versados dentro do espiritismo que eles chamam as obras de Pentateuco, as obras de Kardec. Não, porque 5 livros não podem conter tudo que tem no universo. E aí eles se apresentam com pessoas detentoras de conhecimentos acima do espiritismo. E aí tem uma característica muito comum.
de se chamarem universalistas, ou então ecléticos, ou então ecumênicos. Eles, afinal, abraçam todas as religiões. Claro, vão abraçar os conceitos que, de alguma forma, eles manipulam para o seu próprio benefício. Pegam dali, pegam de cá, enfim, fazem uma miscelânea doutrinária danada, principalmente naquilo que vai favorecê-los de alguma forma, algum conceito, alguma abordagem que possa, né, construir melhor esse pensamento que eles dizem ser mais bem elaborado, mais avançado do que, por exemplo, o espiritismo. Tá? Então, a gente está vendo um crescimento muito disso por aí. Tá? Escritores explorando muito isso, geralmente atacando, né, a figura do espiritismo, tentando associar que a ideia de que o espiritismo provém de uma única pessoa, que é Allan Kardec. É como se Kardec tivesse inventado aquilo tudo, né? Então, isso é muito bem, assim, urdido, né? Apresenta o Kardec como uma figura apagada do passado, que não podia conhecer o que nós sabemos, o que nós podemos conhecer hoje. Então, essa tem sido a nossa preocupação, né? Desses indivíduos, né, que se aproximam do espiritismo, naquilo que lhes interessa, se utilizando dos seus princípios, deturpando-os a seu favor. E aí temos também a contribuição, entre aspas, né, da ufologia com as suas teorias, né, mais do que malucas. Isso, aos poucos, também tem invadido o espiritismo, porque fica fácil agora, né? Você começa a dizer que você recebe o ET lá de Sirius, lá de Arcturus, ou de um planeta numa galáxia qualquer. Pronto, já se estabeleceu aí a noção de superioridade, que afinal de contas ele não está recebendo um espírito da Terra, ele está recebendo um espírito que vem de outro planeta, de um mundo muito mais adiantado do que o nosso. Né? Então, essa é uma tática aí, muito aí, que vem sendo muito empregada, né, por certos indivíduos. Tá? Então, pessoal, esses fatores psicológicos aí, né, e situacionais, que a gente mencionou há pouco, né, contribuem muito, né, para a suscetibilidade de indivíduo para aderir a essas seitas ou seguir esses líderes espirituais, né? E aí a gente começa a ter uma compreensão mais profunda dessas dinâmicas que impulsionam, né, o envolvimento dessas pessoas e identificar as estratégias, né, que a gente possa utilizar para apoiar as pessoas afetadas, né, por esses indivíduos e por esses ambientes manipuladores. Tá? E dentro de um contexto histórico, a gente pôde verificar que a existência de seitas, desses grupos de autocontrole, já remonta a civilizações bem antigas, com grupos religiosos e até grupos políticos mesmo, exercendo frequentemente um controle significativo sobre os seus seguidores. E na história mais recente, esse termo seita ganhou ainda mais atenção dos especialistas devido ao surgimento de numerosos grupos de alto perfil, como eles dizem, como as seitas o Templo do Povo, o Portão do Céu, né, que em inglês é o Heaven's Gate, ficou muito conhecido, e também uma outra seita chamada de Ramo Davidiano. E essas seitas fizeram com que pesquisadores e profissionais da saúde mental começassem a investigar esses processos psicológicos, né, que levam à adesão a essas seitas, né, e também estudam as características desses líderes, né, trazendo, então, isso através de teses, de livros, enfim, que vem sendo muito estudados na academia. Né? E aí, vamos explorar um pouquinho aqui a psicologia, né? Um pouquinho mais da psicologia dos líderes seitistas.
existe a espécie assim, de conjunto único de traços e características que nos permitem exercer, né, ou que permitem essas pessoas, melhor dizendo, exercer um controle e influência sobre os seguidores. Então, a gente pode, por exemplo, dizer que determinadas características ou perfis psicológicos dão a determinadas pessoas uma capacidade maior de manipular e manter o poder. Primeiro deles, carisma. Líderes ceitistas costumam ser indivíduos altamente carismáticos, que possuem uma presença magnética e uma habilidade natural de inspirar devoção e lealdade. Eles têm uma espécie de charme e habilidades persuasivas que facilitam a atração de seguidores e a manutenção dessa influência sobre eles. Outro fator, narcisismo, que também lá no canal nós exploramos, inclusive retirando alguns comentários de psicólogos experientes, né, que lidam com narcisistas. Uma delas, inclusive, a Fernanda está de prova aí, né, Fernanda? Chegou a dizer que o narcisista religioso é o pior que existe. Não foi, Fernanda? É o pior que existe. Ah, mas espiritismo na religião, mas vocês entenderam bem o que eu quis dizer, né? Explora o ambiente tido como religioso, onde as pessoas estão à procura de respostas, né? Nesse sentido aí. Então, o narcisismo, né? Ou o líder, aliás, o líder ceitista, ele geralmente possui traços narcisistas, tá? E que são esses traços narcisistas? Eles têm um senso inflado de autoimportância, eles se conferem uma importância muito maior do que outras pessoas. Eles têm e também, às vezes, não transparecem, mas eles têm uma forte necessidade de admiração. Eles podem até posar, por vezes, de que não gostam daquilo. Mas, por vezes, é o que os alimenta. Às vezes, o problema não está nem na questão financeira, por incrível que pareça. A questão, às vezes, está nesse indivíduo narcisista de ter satisfeita a sua vontade de aplauso, de reconhecimento. Como disse no estudo que fizemos recentemente, aquilo para ele é um gozo, é um prazer quase que indescritível, que nós chamamos, né, a pessoa até riu um pouquinho, de orgasmo espiritual. Quando as pessoas olham para ele com aquele olhinho brilhando, quando vem a ele, vem até ele ou ela, né, como sendo assim a última salvação, ele se sente mais importante, ele se sente especial, afinal de contas ele está ali exercendo um poder tal sobre a pessoa que ele pode fazer qualquer coisa. Foi por isso que João de Deus teve tanta facilidade em fazer o que fez. Que as pessoas se prostravam perante ele de tal forma que ele sentia confortável de fazer aqueles absurdos. Só que algumas pessoas acordaram, né? Às vezes demoraram até um pouco, mas em determinado momento elas acordaram, principalmente quando uma ou outra começou, né, a já de imediato reagir àquele assédio, né? Então, para a gente ver como que a coisa é séria, né? Então, essa característica aí do narcisismo, né, do narcisista, permite que o líder de seita explore seus seguidores para ganhos pessoais, e aí eles passam a racionalizar essas suas ações conforme necessário, né, ali para os seus objetivos, alcançar os seus objetivos. Outra característica, o autoritarismo, que não está presente em todos os líderes ceitistas, mas ele se encontra presente em alguns, onde esses líderes de seita, muitas vezes, exibem tendências autoritárias,
acreditando que as suas ideias, as suas decisões são superiores às dos outros. Isso também algo que advém do narcisismo, né? E que os seus seguidores devem se submeter à sua autoridade sem questionar. E quando alguém fala ou faz alguma coisa que vão contra a opinião dele, eles reagem de maneira, por vezes, até violenta. Então, por isso que dentro dessas seitas há o estabelecimento de certas hierarquias muito rígidas e uma cultura muito grande de obediência. Tá? Outra questão também, a manipulação. Os líderes ceitistas são francamente manipuladores habilidosos e eles são adeptos do uso de uma grande variedade de táticas. Algumas já citei para vocês, né? Como a culpa, né? O medo, né? A bajulação, como eu já citei para vocês, né? De bajular o adepto, dizer que ele é lindo, maravilhoso, que ele é um espírito super evoluído, que ele é mal compreendido por tão evoluído que ele é, que a aura dele é linda, enfim, né? Então ele utiliza essa manipulação para controlar e influenciar os seguidores. E ele pode também empregar estratégias de dividir para conquistar. Ele, por vezes, cria facções dentro de um grupo, onde ele esteja, para manter o controle e prevenir a dissidência. Outra característica, necessidade de controle. O líder seitista ou a seita possui uma forte necessidade de controle, já que eles, né, procuram manter o poder sobre os seguidores e a direção do grupo. E essa necessidade de controle pode se manifestar de várias formas, como microgestão, regras rigorosas ou isolamento de influências externas, que eu já mencionei para vocês, né? Tudo que ele possa ver como um perigo externo, ele vai dizer que é ruim. Sejam pessoas, sejam coisas, né? Por exemplo, acesso à mídia, televisão, jornal, rádio, né? Livros, a própria ciência, enfim, né? Tudo que possa colocá-la ali em perigo. Agora vamos falar um pouquinho das táticas de manipulação e as técnicas. Nós já falamos, já adiantamos para vocês do bombardeio do amor, né, que envolve dar carinho, elogios, né, atenção aos potenciais vítimas, né, ou novos membros, e aí que cria esse vínculo emocional com as pessoas, né, que torna difícil para o indivíduo depois questionar ou deixar o grupo. E essa tática, ela pode ser muito eficaz para atingir indivíduos que, como já adiantei para vocês, vivenciam a solidão ou a falta de validação em suas vidas. Temos também a tática do gaslighting, que não tem tradução em português, né? Que é muito estudado pelos psicólogos. O gaslighting é uma forma de manipulação em que o manipulador faz com que a vítima duvide de suas próprias percepções, memórias ou julgamentos, muitas vezes negando ou alterando fatos. Os líderes e seitas podem usar o gaslighting para minar a autoconfiança dos seus seguidores e torná-los mais dependentes do líder para orientação e apoio. É como se a pessoa, ele quisesse passar para a pessoa que ela não tem capacidade de julgamento, né? Que a percepção dela a está enganando, que quem só sabe é ele e não a pessoa, né? Então a pessoa fica numa condição de inferioridade intelectual e até sensorial perante a pessoa ali que quer manipulá-la. Já falamos também da reforma do pensamento, né? Que é conhecida como lavagem cerebral, né? Muito conhecida nossa como lavagem cerebral, ou controle da mente, que envolve a manipulação sistemática dos pensamentos, das emoções, dos comportamentos do indivíduo. Através do quê? Já falamos, do uso de várias técnicas, rituais repetitivos, meditações guiadas, cantos, uso de chás alucinógenos.
Isolamento também deve ser mencionado. Os líderes de seitas geralmente isolam psicologicamente ou fisicamente as pessoas, os seus adeptos, tá? E aí, quando acontece esse isolamento, que às vezes não pode ser físico, porque às vezes eles não têm um lugar, né, para oferecer para a pessoa se isolar. No caso do guru indiano Osho, ele conseguiu fazer isso. Ele montou lá nos Estados Unidos uma comunidade e as pessoas largavam as suas famílias para ficar apenas lá, né? Agora, às vezes, o indivíduo não tem essa possibilidade, né? Então, ele isola psicologicamente. Então, ele isola dos amigos, da família também, né? Aquilo que nós falamos também. Mas na família é assim. Eles têm utilizado a seguinte coisa. Olha como que eles são astuciosos. Inclusive se utilizando daquela passagem de Jesus, onde ele diz: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Então eles começam a dizer: não, a família consanguínea, ela não vale de nada, né? Nós somos a sua família, nós representamos a família universal. Então eles tendem a diminuir a importância do pai, da mãe, dos irmãos, enfim, da família, para que essa exerça menos influência sobre eles, para que não abram os olhos. Porque a reação da família, quando essas pessoas estão numa seita dessas, é alertar fulano, mas você está largando o trabalho, você está largando a sua família, largando as suas coisas, para se dedicar exclusivamente a essa religião, a esse movimento aí, como é que você faz uma coisa dessa? E a pessoa não dá bola, porque geralmente já está sendo manipulada pelo líder ali, seitista. Falamos também do medo e da culpa, né? Muito utilizada, né? Pondo medo nas pessoas, né? Se for uma seita que acredite na existência dos espíritos, eles dizem que os espíritos vão persegui-la, que se ela largar aquilo ali, a vida dela vai para trás, né? E por incrível que pareça, pessoal, isso não atinge só a religião. Isso também pode atingir, segundo os especialistas, o próprio ambiente de trabalho. Há indivíduos carismáticos que fazem praticamente as mesmas coisas na empresa, só que, obviamente, né, não envolve a religião, mas a questão do medo, da culpa, do gaslighting também é utilizado. Através do quê? Um estilo de gestão autoritário, também exerce manipulação e controle, exigências excessivas e expectativas irrealistas. Por exemplo, um líder carismático desse, no local de trabalho, pode impor, por exemplo, exigências excessivas aos seus funcionários, estabelecendo expectativas, como eu falei, né, irrealistas de desempenho e produtividade. Por mais que a pessoa alcance os resultados, nunca o resultado está bom, ela pode mais e mais e mais e mais. Então, isso deixa os funcionários sobrecarregados, com altos níveis de estresse e diminuição da satisfação no trabalho, né? Então, vejo que isso vai além também da questão da religião, né? E tivemos o caso, e temos os casos que ficaram muito conhecidos, né? Já chegando já ao final da nossa apresentação, que é, por exemplo, do Jim Jones, né? É aquele líder americano, que resolveu fazer isso daí, de isolar as pessoas também fisicamente, indo lá para Guiana, né? Então ele foi o fundador e líder dessa seita chamada Templo do Povo, né? E ele exibiu, né, muitas características de líder seitista, como carisma, narcisismo e autoritarismo. Só que no início ele utilizou o quê? De táticas como bombardeios de amor, da reforma de pensamento, que nós falamos, do isolamento para manter o controle sobre seus seguidores. E aí o final terminou uma tragédia com um massacre onde mais de 900 pessoas morreram no assassinato em massa e suicídio orquestrado pelo Jones, né? Teve também um caso
de exemplo aí de líder carismático no ambiente de trabalho, que foi da Elizabeth Holmes, que era a CEO de uma empresa de saúde, já extinta, né, chamada Theranos. Era uma empresa, aliás, de tecnologia de saúde chamada Theranos. Ela tinha essas mesmas características e comportamentos de líderes cientistas, só que num estilo de gestão. Ela mantinha um controle autoritário sobre a empresa, exigindo lealdade e obediência dos funcionários, ao mesmo tempo que fomentava uma cultura de sigilo e manipulação. Né? Esse carisma da Holmes visava aí a revolucionar os cuidados de saúde. Ela utilizou esse carisma para tentar revolucionar os cuidados com a saúde, e aí ela atraiu muitos talentos, né, muitos investidores também, só que depois a empresa acabou por ruir em função da fraude e de outras irregularidades. Tá? Enfim, pessoal, então concluímos da seguinte maneira: é preciso que a gente fique atento, né, a essas técnicas de manipulação que às vezes a pessoa emprega até num centro espírita, né? Ele emprega como um divulgador, é, emprega para, enfim, indivíduos, como eu falei, que se utilizam de certos princípios espíritas ou espiritualistas para se apresentarem como seres iluminados, inquestionáveis, uma aura de sabedoria que, na maioria das vezes, não tem, porque eles não apresentam, na maioria das vezes, os requisitos reais para se apresentarem assim. Né? Então, a gente está vendo um crescimento muito disso daí, né? Está batendo as portas do espiritismo e a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, o indivíduo nem diz que ele é o ser de luz, mas às vezes se diz o seguinte: olha, eu conheci o fulano e ele me falou isso, 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 isso. Então, como o fulano não está mais entre nós, ele fica como se fosse o fulano. Então a pessoa chega para ele, né, e começa a vê-lo como uma extensão da pessoa que já não está mais ali. Né? Porque, afinal de contas, ele se diz uma pessoa que esteve em contato muito próximo de alguém muito querido. Então ele começa a colocar na boca daquela pessoa algo que ela nunca disse. Então, isso vai fazendo com que as pessoas sejam atraídas para ele, até ele, né, como também uma extensão, né, daquela outra pessoa que efetivamente era muito querida, muito admirada, mas ele se coloca como um porta-voz, por vezes dizendo: eu sonhei com fulano, eu estive com fulano no mundo espiritual e ele me disse isso, isso e aquilo. Essa é uma tática de manipulação. Como é que eu vou dizer que aquilo não existe? Como é que eu vou provar que ele efetivamente não se emancipou no sono e não esteve com o fulano de tal? Não tem, simplesmente não tem como você questionar. Então fica a palavra dele contra a palavra dele contra das duas outras pessoas. E aí, quando ele é questionado, qual é a tática? Nossa, você está atacando. Você está sendo anticaridoso. Como é que você coloca em dúvida o que o fulano está dizendo? Então, pessoal, há muita ardilosidade nisso tudo. Né? Pessoas se servindo do espiritismo ou dos princípios espíritas para alcançar os mais diversos aí interesses que podem ser materiais ou não, né? E que passam aí por todas essas questões que nós aqui abordamos, mesmo que bastante sucintamente, uma vez que, né, realmente é um tema bastante amplo, tá? Então é isso, né? Chegamos aí
ao final da nossa primeira parte e passamos aí a palavra para os amigos para a segunda parte da nossa reunião de hoje. O Davi está com a mão levantada. Davi, Vamos por lá. favor. Pode-se dizer que são psicopatas? Alguns narcisistas têm, O sim, psicopata ele tem certeza que é características de Deus, né? psicopatia. Oi? O psicopata tem certeza que é Deus, né? É. Não acha que é. Né? É. Então, porque não é só no espírito. Psicopata é muito abrangente, né, Davi? É É, muito A abrangente. muito gente, abrangente. psicopata é uma coisa muito, É. Porque você tem todas as até áreas. mal usada, né? Mas esses caras todos não chegam à página 18. Alguns caem na página 3, outros caem na página 2. Mas da página 18, ninguém passa. Entendeu? Que chega uma hora que ele é confrontado com a verdade, e aí ele não tem mais resposta. E quando ele cai em descrédito, e se o descrédito dele é um descrédito judicial, um descrédito que leva a crimes, né? Aí a derrocada que então ele vai enganando, como João de Deus, e aí os globais, né, fazem a propaganda, porque vai lá e aí é enganado, e a Xuxa faz a propaganda dele para a amiga fala, sai na rede social, pronto, fizemos um guru, entendeu? E aí, quando cai em discreto, como é o próprio médico lá, Abdel Maci, como foi Hitler, como são esses pulhas que estão espalhados por aí, vão convencendo até a página 18. Muitos morrerão, entendeu? E o que a gente percebe é que, por exemplo, eu fui informado que há pouco tempo que ainda há pessoas que se reúnem semanalmente lá na cidade de Goiás, onde João de Deus tinha lá o seu centro de cura lá, e que se reúnem para protestar, para soltarem o João de Deus, porque ele é inocente. Assim como nós temos um movimento neonazista que coloca Hitler como herói. Quer dizer, é para a gente perceber que o fanatismo é capaz de aceitar as coisas mais absurdas, os crimes mais horrorosos que a gente pode conceber, mas eles sempre arrumam um jeito de defender os seus líderes, né? Políticos, religiosos, enfim, como você bem colocou aí. Então, alguns psicólogos dizem que alguns narcisistas de um grau mais elevado podem, sim, ao mesmo tempo, ter traços de sociopatia ou psicopatia. Sim. Não todos, mas alguns, sim. Miriam? Não, pelo que o Arthur falou, você pode encontrar um centro que você vai ter, por exemplo, dois ou três, ou até mesmo mas dois ou três palestrantes que estão afinados um com o outro. E esses três palestrantes, junto com a própria diretoria do centro, formulam determinadas diretrizes, aí todo esse centro, com todos aqueles assistidos que passam lá toda semana, vão formando essa seita e vão acreditando numa série de coisas que lá são faladas, e como você mesmo falou, são pessoas de vários níveis, né? E aí você fala, bom, mas como é que pode um negócio desse acontecer? E acontece, é uma realidade tão presente que, que a gente choca com aquilo e como é que muda isso, né? Porque você não consegue mudar. É muito difícil você mudar, porque a hora que você vai trazer um raciocínio mais reflexivo, as pessoas não aceitam. E aí fica naquilo, você não consegue mudar. E aquilo vai crescendo e vai tomando força, e você não. É muito difícil você quebrar aquilo. Não consegue. Às vezes você consegue quebrar uma ou outra pessoa que você toque, ela, sei lá, acorda, não sei, mas no geral fica muito complicado. Você não consegue quebrar. É mais fácil eles te quebrarem do que você quebrá-los. Porque aí você vai sendo isolado, vai sendo desnucado, né? Porque aí você que está fora do grupo, então você que está errado, está falando bobagem. E aí você vai sendo desnucado.
E aí o que acontece? De duas ou você fica lá sendo educado, ou você pula fora, né? Uhum. E isso é uma realidade, eu acho que é bem forte no movimento espírita, né? Sem dúvida, sem dúvida. E também não deu tempo para a gente falar muito nisso, né? Mas, inclusive, algumas técnicas de retórica que nós aprendemos com Aristóteles, né, são utilizados por esses líderes, né? Só que o que nós vimos é o seguinte: é uma prevalência do patos, onde você explora muito mais a emoção Sim. das pessoas, né? Enquanto que o logos, por exemplo, já é colocado em segundo plano, porque o logos tem a ver com a abordagem racional, a abordagem lógica, o pensamento lógico, Sim. né? Então é bem interessante como que há um desnível, em vez de ser algo utilizado de maneira equânime, mas há sempre uma prevalência muito maior da retórica voltada para o patos. E é um emocional não muito direito, correto, sei lá, não sei se é a Ah, palavra, é um emocional distorcido, uhum, né? E aí sim, piora mais ainda. E alguns conceitos, mesmo que seja filosófico, vamos dizer, que eles possam uhum, trazer alguma frase de algum filósofo, algumas vezes é, você fala, mas não é isso que o filósofo quis falar. Mas uhum, distorce, e aí fica uma confusão muito grande, é. né? E aí nós temos o patos, né, que indica a emoção, o logos, como eu falei, a lógica e a razão, né, e o ethos, que é a credibilidade e a ética. Quer dizer, eles Sim. também manipulam essa questão do ethos, conferindo a eles mesmos uma credibilidade muito maior em relação a todas as outras pessoas, às outras coisas. Fazer o quê, não é? Tem que dar É. vai devagar, quem sabe É o sinal da consegue. cruz, ó. Do jeito que a gente Clica está no centro fazendo, e né? faz o sinal da cruz. Gabriel, Gabriel, Opa! Oi, Arthur, tudo bom? Tudo bem, boa noite. Então, você sabe que você abordou aí dentro do mundo do espiritismo, né? Mas isso aí está acontecendo no mundo político, no mundo empresarial, Sim. acontecendo em todos os segmentos da sociedade, né? Uhum. Eu não sei se o tal do Steve Bannon, um líder de extrema direita nos Estados Unidos, é o criador disso, mas ele é o grande manipulador do crescimento da extrema-direita no mundo hoje. Onde o que a extrema-direita tá fazendo, inclusive com a utilização das redes. Está manipulando ideias e falando de costumes, e não de propostas políticas. Propostas avançadas para a educação, para a ciência. O negócio é pegar na ideologia dos costumes, nos valores retrógrados e conservadores, e isso está dando certo, não é? Esse é um meio de manipulação que é quase como se fosse um líder de seita também, né? Agora, onde você vê a solução para isso diminuir? Porque você citou, né? Na antiguidade até os dias atuais isso acontece. E, na minha opinião, junto com a realidade hoje, vai continuar acontecendo por vários séculos, né? Por causa do estágio, né? De progresso de cada ser, né? Sim. Eu vejo, viu, Arthur, a educação como saída para isso, É. né? Mas a educação também está manipulada no mundo. É. Difícil, viu? É. Hoje, As hoje pessoas.
Sim. A educação crítica hoje ela não é estimulada. É. Hoje a educação é pauperizada para criar executores e não pensadores. Aham. É isso que está no mundo hoje. Não sei Mas se você já há algum concorda. tempo, né, Gabriel? Oi? Há algum tempo já é assim, né? É, Você controla as muito tempo. massas. Isso chama-se marketing espiritual, nesse caso que o Arthur levantou. Entendeu? É. Mas você tem em todos os campos. E você tem que ser crítico, tem que duvidar, entendeu? Mesmo que não seja. Mesmo que você acredita, A turma, mas tem que ser crítico. a turma atual hoje, que cresceu com a extrema-direita no Brasil, defende a eliminação da filosofia, da sociologia e da psicologia na escola. Matérias e disciplinas que estimulam a criticidade do aluno tem que ser eliminada. É isso que está acontecendo no Brasil hoje. Não sei se vocês sabem, estão acompanhando isso. Sim, vai tirar toda a parte da arte e vai sair. Por todos os lados, direita e esquerda também. A esquerda planta uma coisa, a direita planta outra, e o cara não é crítico, vai aceitando. Então, Davi, Ei, deixa o ele- Gabriel. Fernanda, Ah, tá, vamos lá. Fernanda, Não, é só um comentário rápido. Está dando muito direto, mas acho que dá para entender o que eu vou falar rapidinho. Só voltando para o espiritismo, a gente vê muito, e na pandemia principalmente, né, onde muitos médicos não retornaram para os estados por N motivos, doença. Está dando só um instantinho, Fernanda. Está dando uma Arthur, microfonia muito grande, não dá para ouvir Arthur, direito. Sim. fecha o seu microfone. Tá. Fechar aqui, Só um peraí. instantinho. Um Fala, momentinho só, Fernanda. peraí. Mudei. Fala, Fernanda. Fernanda? E a Fernanda congelou. descobrimos quem era o cara que estava boicotando a palestra do Arthur. Ele mesmo. Fernanda congelou. Que pena. Fernanda. Ih, coitadinha. Mas sabe que enquanto a Fernanda volta aí, ela caiu? Acho que sim. Eu estava pensando, Arthur, né, esses locais que exigem apostilas em centros, né, ele passa a ser, a Fernanda voltou, ele acaba sendo um canal de você se isolar das outras leituras, né? Arthur, é você. Fernanda, é você, Fernanda. Caiu a conexão aqui, deu um... Caiu de novo, congelou de novo. Acho que o Edson. Realmente, o que vocês estavam comentando aí. Edson, você quer falar? Abre o microfone, então. Sim, eu gostaria de falar alguma coisa. Pode? Pode, Claro. deve. Então tá bom. Grande Arthur, você e o Sérgio Aleixo, isso na década de 90, eu acompanho vocês e vocês me ajudaram muito. Na época eu frequentava a Fiesp, Sim, sim. tive o prazer de conhecer Herculano Pires pelos seus livros, né? E aí eu fui ampliando o conhecimento e eu fui abrindo até que eu acabei, depois de 15 anos, saindo e, de forma autônoma, estudando por conta, mas acompanhando o seu trabalho, os seus livros, e Sérgio Aleixo também, vários vídeos venho assistindo. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Na sua opinião, vamos esperar uma mudança no futuro em relação ao estudo sério do Espiritismo?
se temos federações que fazem o que fazem, nós sabemos o quê, né? E que o grande Allan Kardec é ignorado, né? Tanto é que as revistas espíritas apareceu só na década de 80, com o trabalho do Júlio de Abreu, né? Será que nós não podemos dizer, dentro do que você expôs agora, que a grande seita do espiritismo no Brasil é a Federação Espírita Brasileira? Essa é a minha pergunta. Obrigado. Realmente consideramos que haja uma certa participação, sim, né? Porque se formou um núcleo seitista, não um núcleo seitista, mas um núcleo cismático dentro do espiritismo à medida que eles colocaram Rustem para concorrer com Kardec, né? Então, se ficou algo que começou a agir paralelamente ao espiritismo em função de algumas pessoas, né, que acharam que Rustem era espiritismo e ia além de Kardec, né? Uhum. Chegou a ser chamado, como vocês bem sabem, de quarta revelação, ou a revelação da revelação. Não, Então, é até bem o Dr. próprio Bezerra de mesmo. Menezes era rustiniano, né? Como? Até o Dr. Bezerra de Menezes era rustiniano, Sim, né? isso. E era um cara que a gente tem muita apreço, né? É. Então, A gente entende até em função de todos terem sido muito católicos, mas isso ter se estendido tanto tempo e o pior, o que eles produziram permanecem até hoje, né? Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, um espírito, todos aí, ou praticamente todos, incensam. Emmanuel, prefaciando um livro rustenista, como Vida de Jesus, do Antônio Lima. Então, é realmente complicado. Agora, a gente não sabe efetivamente se houve alguma interpolação ali, né? Porque a gente sabia que o que eles tiravam os originais, né, de Chico Xavier e não devolviam depois, destruíam. Então, a gente não sabe também se houve alguma manipulação, né? Então, ficou tudo muito difícil a gente saber o que aconteceu. Eles dizem que vão. A FEB falou que vai fazer uma verificação dos originais, ver o que se tem algum erro nas obras de Chico Xavier. Não existe mais original, foi tudo destruído. É o que eles disseram, né? Não, o que eles quiseram fazer foram algumas que eles chamaram de modernização dos textos, Ah, que foram encarados por alguns como uma alteração, né? sim, sim. Eu não li essas obras depois que foram modificadas, então eu não sei avaliar. E Quem você está deve ter reclamando lido. muito são os chiquistas, né? É, você deve ter lido aquela mensagem que dita por Kardec, né? Sobre o apoio ao costanguismo, né? E é considerado apócrifa, mas até agora ela mantém como se fosse original, Ah, Allan Kardec. com certeza apócrifa. Veio de um médium rustenista, é óbvio que tudo armação ali, não dá para... Ali do diretor ao porteiro é tudo Mustang, ainda. É um Kardec irreconhecível pelo próprio estilo, pelo próprio vocabulário. Aham. Com certeza é apócrifo. É apócrifo. Mais alguém? A Fernanda caiu mesmo. É. fala só, Fernando, em vez de aparecer na imagem. Bom. Regina, quer fazer alguma pergunta? Quero agradecer, que foi muito interessante e acho que muito amplo também. É claro que o nosso objetivo aqui é a filosofia espírita, mas se a gente fizer uma análise da sociedade hoje, para começar dos núcleos familiares, com o número de violências domésticas que a gente tem tido, eu acho que elas expressam muito bem, exemplificam muito bem o que a gente falou hoje, né, de muito controle, de muita manipulação,
como também a parte das escolas, né, a questão política que a gente está vivendo hoje. Eu acho que foi extremamente útil, importantíssimo, e eu gostaria muito de ter, inclusive, uma bibliografia sobre essa palestra de hoje, por favor. Sim, Muito claro. obrigada, viu? Foi excelente. Eu agradeço, obrigado. Eu tenho como passar pelo chat a bibliografia, será? Como é que eu posso fazer isso para Você vocês? faz o seguinte, você passa para a Fernanda, Ah, tá. nos expositores ali que você tem, e a Fernanda depois passa para todo mundo aqui. Ah, perfeito. Eu já vou mandar Tudo pelo... bem, Regina? Ok. Importante é que chegue para a gente. Vai chegar. Muito obrigada, viu? Ah, Às vezes até o contato, né? O seu contato também, como é que a gente faz? você pode colocar aqui ai, como é que chama? Aquele Eu seu contato canal. no seu canal no canal. YouTube. Ah, Seu sim, canal. também. Você Aham. coloca aqui no chat É, para a gente. Isso, por favor. É muito bom. Eu já passei para a Fernanda e posso passar também no WhatsApp para vocês, Pode ser. que Pode é ser. bem longo, são muitos livros. Aqui no chat não vai caber tudo. Tá. Aqui do Zoom. Então, tá bom. Perfeito. Bom, obrigado, Arthur, por mais essa. Vão ter outras aí, né, da gente se encontrar e Sem conversar, dúvida. mas foi muito bom. Gente, Muito bom. obrigado pela presença de todos, do Arthur também, tá? E até a semana que vem, né? Para os alunos, até quinta-feira ou sábado, tá bom? Beijos a todos. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente. Obrigado. Obrigada a Tchau. todos. todos. Tchau. Um Obrigado. abraço, boa semana a todos. Tchau, tchau. Tchau, Amém. tchau, Gabriel. Obrigado. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Boa noite.